piorou a expectativa dos brasileiros sobre a situação econômica e a trajetória da inflação, segundo o levantamento do Instituto Datafolha, que acaba de ser divulgado. De acordo com a pesquisa publicada pelo jornal Folha de São Paulo, o percentual de entrevistados que espera melhora na economia caiu de 50% na pesquisa de março para 42% na sondagem realizada entre os dias 15 e 16. Para falar das perspectivas da economia, convidamos os deputados Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, e Paulderney Avelino, do DEM do Amazonas. Deputado Pedro Eugênio, como é que o senhor vê essa piora da expectativa popular em relação à economia? Olha, isso vem, na minha opinião, por conta de medidas que o governo teve que tomar, justamente porque a economia muito forte, se desenvolvendo com muita pujança, associado a inflação, né? Associado com a questão do aumento das commodities, que é alguma coisa que ocorre fora do país, fez com que a inflação começasse a subir e obrigado o Banco Central, que como sempre atua preventivamente, a tomar medidas não só de aumento nos juros, mas as medidas prudenciais, macroprudenciais, segurando restrições ao crédito, principalmente aí, restringindo o crédito de diversas formas, aumentando o compulsório, aumentando as taxas sobre o compulsório e sobre a utilização do compulsório e assim por diante. Com isso, as pessoas sentiram aumento do spread bancário, sentiram aumento nos juros, no financiamento, redução nos prazos de financiamento, redução nos prazos da caderneta de rolagem da caderneta de poupança. As pessoas, quando sentem que a coisa que foi dado um freio, tendem a achar que a coisa está piorando. Só que nem sempre a percepção das pessoas ela está em sintonia com, digamos, uma piora real. Na realidade, se não tivesse sido feito, se essas providências não tivessem sido tomadas, a inflação poderia perder o controle e aí sim as pessoas viveriam uma situação crônica e de dificuldade. Como foi tudo feito a tempo e a hora, na minha opinião, a economia segue tranquila, segue crescendo com sustentabilidade, né? As taxas de investimento estão numa trajetória ascendente, as empresas obtendo o crédito de longo prazo que não foi afetado, é bom que se diga, todas as restrições foram em cima daquele crédito para o consumo, mas o crédito para uma empresa que está querendo se implantar, crédito que se obtém no BNDES, no Banco do Nordeste, os programas de financiamento da Caixa Econômica, isso teve curso normalmente, de modo que as perspectivas, na minha opinião, da economia são muito positivas e as pessoas que esses 8%, caiu de 50% para 42%, esses 8% que estão com o pé atrás, em breve vão voltar a dar um passo à frente e voltar a acreditar na economia. Deputado Paulderney Avelino, qual a visão da oposição em relação à situação econômica e às perspectivas da inflação? Eu quero cumprimentar o Pedro Eugênio e a você e a todos que nos assistem e dizer o seguinte: além de todas essas medidas que fazem com que a nossa população se sinta tolhida, exatamente questões como o aumento do IOF no cartão de crédito, nas operações financeiras para o consumidor, as medidas que foram tomadas para a contenção do crédito, isso faz com que realmente as pessoas se sintam tolhidas no seu consumo e, além do mais, a inflação, que bateu muito forte nesses primeiros meses do ano, e isso as pessoas sentiram na pele e no bolso, porque vai no supermercado, a vida real mostra exatamente que, ao invés do governo, ao invés do discurso do governo, diz que a inflação está controlada, o que se vê é o aumento dos alimentos, aumento dos gêneros alimentícios de um modo geral, e também que pesou muito foi esse aumento descontrolado do preço da gasolina, que felizmente retornou aos maiores patamares que estava antes. Então, o que é que nós podemos prever com isso? É claro que nós temos aí uma expectativa de crescimento menor do que em 2010, porque houve uma irresponsabilidade muito grande. O Lula mandou, quando era presidente, a população gastar.
mandou gastar. Todo mundo se endividou. Tomou empréstimo consignado, quem é funcionário público, empréstimo consignado com juros absurdamente elevados. Essas pessoas estão hoje pagando um preço muito alto por conta desse consumo que o ex-presidente Lula mandou que as pessoas fizessem. E agora, esse arroxo, as pessoas estão aí, enfim, gera efetivamente essa sensação de que as coisas vão mal. Eu entendo que o aumento dos juros, o aumento do spread bancário, como disse Pedro Eugênio, e, sobretudo, essas providências que o Banco Central está tomando, elas podem domar a inflação no ano que vem. Nesse ano, nós vamos continuar convivendo com a inflação e vamos continuar convivendo com esse remédio amargo que foi ministrado por conta da irresponsabilidade do governo em 2010, que queria a qualquer custo eleger a presidente Dilma e deixou a coisa rolar. Agora, o que é importante é que, apesar de nós estarmos num crescente aumento de arrecadação, nós temos apenas 1,3% do PIB sendo investido em infraestrutura no nosso país, que é um absurdo. Isso é um verdadeiro absurdo. Quando você vai para um orçamento da União de mais de 2 trilhões de reais, nós vemos aí, lamentavelmente, que apenas um percentual mínimo está sendo investido. É um absurdo, é um absurdo. O programa Brasil em Debate ouve os deputados Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, e Paulderney Avelino, do DEM do Amazonas, sobre as perspectivas da economia e da inflação. Esse programa é também transmitido pela Rádio Câmara. Deputado Pedro Eugênio, o que o senhor diz a essas críticas do deputado Paulderney Avelino? Você veja como é boa a democracia, não é? Um colega de parlamento tão aplicado e tão brilhante quanto o Paulderney Avelino. Obrigado. Levanta uma tese com a qual eu discordo frontalmente e que nós temos a oportunidade de debater. Veja, o que o deputado Paulderney entende de irresponsabilidade, eu entendo de uma ação de coragem do presidente Lula. Nós tive até uma oportunidade de debater na Rádio Câmara com o deputado Madeira e um colega que agora... Madeira, né? O deputado Madeira, Arnaldo Madeira, do PSDB. Arnaldo Madeira, do PSDB de São Paulo. Do PSDB de São Paulo. E mais um outro colega, cujo nome agora não me ocorre, que também da oposição, falavam já naquela ocasião que a crise ia ser avassaladora, a crise mundial de 2008, ia ser avassaladora e ia acabar com o Brasil. Não é? E o Brasil, no entanto, não tinha os elementos da crise, porque a crise foi gerada lá fora, nos Estados Unidos, rebateu na Europa, foi irresponsabilidade dos americanos que emprestaram de forma... De acordo. Sem a menor... Irresponsável. Criaram a tal da bolha imobiliária. Né? E o Brasil tem um sistema bancário equilibrado, um desenvolvimento em curso forte, com raízes bem assentadas, o mercado interno crescendo devido, em grande parte, principalmente a programas de inclusão social, aumento de salário mínimo, Bolsa Família, geração de emprego. Se você só me permite, Pedro Eugênio, devido aos investimentos, por exemplo, da Petrobras. Não tenho dúvida. Eu só queria fazer aí uma ressalva, porque realmente, como você citou, a crise foi em 2008 e o Lula mandou que as pessoas consumissem. E quando eu digo irresponsavelmente, é porque as pessoas começaram a se endividar além da sua capacidade. E alguns fizeram isso com taxas escorchantes de juros, inclusive do consignado, que eu conheço isso pelo interior do Brasil todo, às vezes taxa de 10% ao mês no empréstimo consignado. Então, isso fez com que essas pessoas entrassem numa situação desconfortável. Questões pontuais, questões que atingem um certo número de pessoas, mas não caracterizam uma irresponsabilidade do governo. Porque naquele momento, se nós não tivéssemos tido, enquanto governo, a coragem de dizer ao povo que aquilo era que aquilo era uma crise externa e que o nosso mercado, as pessoas estavam com medo de perder emprego, o nosso mercado tinha toda a condição de reagir à crise como reagiu. Se nós fôssemos na onda do discurso da oposição de que a situação era dramática e que as pessoas tinham que botar o pé atrás, o que é que iria acontecer?
você deixava de consumir, a senhora ali deixava de comprar a geladeira, o cidadão deixava de comprar o carro, aí a economia brasileira entrava em crise. Mas tá todo mundo endividado. Aí nós íamos e agora ter corta o um crédito. problema, nós íamos ter um problema sério. Tem um estudo do IPEA recente dizendo que o endividamento no Brasil é um endividamento sustentável. Cerca de 20% de renda das classes de menor renda, 21% e 25% das classes de maior renda estão comprometidos com a questão de endividamento. E na média, é um índice alto, mas não é um índice que representa um desequilíbrio no orçamento das pessoas. Ele se torna um problema, Pedro Eugênio. A taxa de juros é alta, mas os prazos prazos são longos, Paulo. Mas aí o salário dessas pessoas, ele é infinitamente menor do que em outros países. Os bancos têm política de análise de risco e, com exceção do cartão de crédito, que é uma grande responsabilidade dos bancos, e eu tenho, inclusive, um projeto de lei que penaliza os bancos que tenham um spread acima da média. Esse projeto de lei está... Juros escorchantes. Não, juros escorchantes que hoje vai isso atende, a 15%, 16%, 17% ao mês. Isso é um absurdo. Mas isso atinge, sabe o quê? Atinge 20% daqueles que usam crédito rotativo dos cartões de crédito. A população mais desavisada, que precisa ser mais protegida. Concordo neste ponto, mas isso não representa um risco sistêmico, Paulo. Isso não é uma coisa que tenha se espraiado da economia. Não existe bolha de desequilíbrio financeiro nas famílias em geral. Nós temos esse segmento que precisa ser protegido e, na minha opinião, os bancos e os administradores de cartão de crédito têm que ser chamados à responsabilidade para não conceder o crédito da forma irresponsável e, para esses que estão devendo, fazer algum tipo de renegociação para tirá-los desse buraco, porque deles eles não conseguem sair. Mas a economia vai bem, Paulo. Esse é o mundo real. Não, o mundo real, a economia vai bem e o povo poderia ir melhor. Bem. Não, tá bem eu melhor. acho que a economia está indo bem. Eu não concordo que na macroeconomia nós estejamos tão bem assim, tanto é que o governo está tomando medida no sentido de conter a inflação. Por quê? Nós não podemos. Nós não podemos. Claro. Não, isso aí, claro que tem que ter responsabilidade. Na condução da macropolítica econômica tem que ter responsabilidade. É o mínimo que esse governo podia fazer. Já que o trabalho duro nós fizemos no passado, saneamos o Estado, fizemos o dever de casa para que o Lula e a Dilma agora pudessem surfar. Deixaram os bancos sem financiar pudessem ninguém, surfar na onda. Nós primeiro saneamos o sistema financeiro. Se hoje você está dizendo que realmente nós estamos sem risco sistêmico, é porque o risco sistêmico que poderia ter acontecido, nós evitamos que acontecesse com aquele PROE, que foi tão criticado pela oposição naquele tempo, que custou 5 bilhões de reais e que agora, só numa medida provisória, num contrabando de medida provisória, foram 40 bilhões de reais que o executivo, o governo, está dando para os banqueiros. Isso é um absurdo, meu caro Tarcísio. Isso é um absurdo. E num contrabando de uma medida provisória. Então, o que é que nós queremos dizer? Há que ter, sim, políticas macroprudenciais. Isso é o mínimo que o governo pode fazer. Agora, que nós temos que trabalhar todos para evitar que a inflação volte, e isto é responsabilidade de todos nós, independente de sermos oposição ou governo. Porque nós não podemos mais conviver com o pior de todos os impostos, que é a inflação para aqueles que não têm como se defender. Agora, eu entendo que o mundo real ele está um pouco mais dolorido nas pessoas porque se endividaram e agora estão tendo que pagar uma conta muito elevada. O programa Brasil em Debate ouve os deputados Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, e Paulderney Avelino, do DEM do Amazonas, sobre a situação econômica e as perspectivas da inflação. Este programa é transmitido pela Rádio Câmara. Deputado Pedro Eugênio. Veja, pegando um ponto que apartiei, né, digamos assim, desse acalorado e democrático debate. E respeitoso, com certeza. A questão dos bancos. Primeiro, concordo, Paulo Henrique, que o PROE foi uma coisa boa, né? Se criticamos no passado,
temos a grandeza de saber elogiar as ações, como, aliás, a presidenta Dilma fez agora recentemente no aniversário de 80 anos do Fernando Henrique, ex-presidente. É verdade. Mandou uma carta reconhecendo o papel importante da ação que ele fez na estabilização da economia. Fazer então, justiça isso é ao trabalho que nós realizamos, de saneamento do Estado brasileiro como um todo, não só por outro lado, né? Mas teve muito problema aí. Teve privatização que, sinceramente, não atendeu ao interesse nacional. Mas isso é outra discussão. Eu quero falar dos bancos, já que a gente está nessa área financeira. Você sabe que fui diretor do Banco do Nordeste de 2003 a 2006. Tive essa experiência muito enriquecedora. E testemunhei no Banco do Nordeste o que acontecia com os nossos bancos de desenvolvimento. O BNDES tinha se transformado num banco só para privatizar. Não financiava a nossa indústria. O Banco do Nordeste, naquele ano, só do FNE, que é o Fundo Constitucional, que é aquele diferenciado, que tem uma taxa de juros melhor, só financiou 254 milhões. E com o crédito comercial, 1 bilhão e pouco. Né? Resultado, o banco tinha em caixa, aplicado em títulos do Tesouro, 5 bilhões de reais não aplicados. Os bancos públicos de desenvolvimento não financiavam o desenvolvimento do país. Se tinha uma mentalidade que tudo se resolveria pelos bancos privados. E foi o governo Lula que colocou os bancos a serviço do interesse do desenvolvimento nacional. As plataformas de petróleo, vamos lembrar, eram construídas em Singapura, na Jamaica, na Indonésia, me perdoe, em países gerando emprego. Por um terço do preço. Por um terço. Mas o que é mais importante? A Petrobras é uma empresa privada que só vai olhar a questão da economicidade ou vai desenvolver... por 3 vezes mais caro no Brasil, vai desenvolver incentivos. Vai desenvolver emprego, vai desenvolver tecnologia. Nós perdemos, Tarcísio, a capacidade de saber fabricar barcos. Há 20 anos atrás tínhamos uma indústria pujante, com conhecimento tecnológico. Perdemos como voltamos e agora voltamos. Há 40, 50 anos a indústria naval. E agora voltamos à indústria naval graças a isso. Essa concepção que você está defendendo, de ver o preço... Lógico, mas o governo poderia... irresponsável do ponto de vista do governo. Não é irresponsável, não. Do ponto de vista do desenvolvimento. Irresponsável é comprar 3 vezes mais caro. Vá dizer em Pernambuco que nós temos lá 3 vezes mais o caro. nosso estaleiro. E por que não deram incentivo, lá, benefício fiscal para... Nós não teríamos estaleiro, de Pernambuco, se prevalecesse essa ideia do poder. A minha ideia era fazer aqui no Brasil também. Agora, o governo poderia ter feito a encomenda aqui no Brasil e ter dado benefícios fiscais, desonerado de impostos para se importar os produtos, porque o Brasil não fabrica os produtos para as plataformas, os equipamentos de ponta para os navios. Então, tudo isso encareceu. E o preço mesmo, porque aqui há uma cultura de se fazer mais caro. Essa que é a verdade. E o governo não se preocupou com isso. Determinou que fosse feito no Brasil sem tomar os cuidados de produzir mais barato. Óbvio que é importante nós termos aqui resgatada a nossa indústria naval. Só que vocês não fizeram. Isso é um fato não resgataram, importante. deixaram lá no exterior. Por que não fizeram isso? O teu governo deixou de fazer muita coisa. Tiveram Agora, muita oportunidade de fazer. Nós fizemos as coisas que devíamos ter feito. Agora, banco estatal era local de roubo, sim. Eu estou dizendo isso porque banco estatal, governador usava em benefício do seu governo. Quantas vezes do seu governo? Muitas vezes em benefícios próprios. Então, nós tivemos a coragem Não diga isso em relação ao BASA, ao BNB e ao BNDES. Não diga isso, não. Nós tivemos coragem de privatizar e federalizar os bancos. Os bancos estatais. Quero que você aponte roubo no BASA, no BNB e no BNDES. Você fulanizou. Eu estou dizendo. Sim, mas quando você generaliza e não fulaniza, você deixa todo mundo sob suspeição, Paulo. Não faz isso, não. E continuo dizendo. Está errado. Nós fizemos o que tínhamos que fazer: federalizar banco, pegar a dívida dos estados e fazer uma consolidação dessas dívidas, saneando o Estado brasileiro. Por quê? Governadores, muitas das vezes, não são todos, mas alguns irresponsáveis, pegavam os bancos para fazer as suas políticas. Mandava emprestar para quem não devia e nunca pagavam. Então, a dívida dos bancos... A maioria dos governadores associados à sua base política. A base política, não. Que naquela época... do seu partido. Do meu Diga-se partido, de não. passagem. Não diga isso, que não é verdade. Diga-se de passagem. Roubo não tem partido. Roubo não tem partido. Quem quer fazer corrupção não tem partido. Você não fique querendo colocar essa pecha no meu
Você levantou essa questão dos governadores de uma época onde o Brasil era dominado por uma aliança política da qual seu partido Então, agora que vocês estão no governo, vocês estão vendo que há corrupção também no seu governo, e não é pouca, não. É muita corrupção. Então, não venha querer agora colocar pecha de corrupção, porque essa não tem partido. Quem levantou essa bandeira essa questão de corrupção? Então, veja só, o que nós temos que fazer agora é cuidar para que não se volte ao que havia num passado, quando nós pagamos um preço muito duro para sanearmos a economia do nosso país. O Brasil, a partir de 94, a partir do Plano Real, depois, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, é uma outra história. É um outro momento que agora todos eles se aproveitam as políticas públicas da macroeconomia que nós fizemos para falar mal do Fernando Henrique, falar mal do governo que a gente participava, mas se nós não tivéssemos arrumado o país naquele momento, nós não teríamos ele surfando agora nessa onda beleza que o país está. Portanto, é fundamental. E isso vai ter um momento de inflexão, não tem problema. A gente pagou um preço elevado, mas a verdade tem que ser dita e o povo, uma hora, vai tomar o conhecimento devido. Nosso tempo está praticamente esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado Pedro Eugênio? Não, esse tempo a qual o Padre Avelino se refere nos é favorável, né? Porque a realidade está aí, o país mudou muito e essa tese, graças a nós. E essa tese de que a aliança do DEM com o PSDB fez lá uma ação positiva e o plano de estabilidade econômica do Fernando Henrique foi uma coisa positiva e daí para frente tudo mais que aconteceu e todas as inflexões que nós fizemos, voltamos a ter uma política de desenvolvimento regional. A Petrobras, qual é a política de desenvolvimento regional que nós temos? Nós temos a guerra fiscal. A Petrobras só fazia... A revelia do governo. A Petrobras só fazia refinaria, ampliação. Quando fazia 20 ou 30 anos que não fazia refinaria, passou a fazer refinaria no resto do Brasil. Temos uma lá em Pernambuco, a do Maranhão, a do Ceará, estão aí em processo de início. Essa política de descentralização, a transnordestina, não é? Que era o velho saudoso Arraes dizia que era a obra inacabada mais antiga do Brasil, que está do mundo, a transposição do Rio São Francisco. Se isso não for política de desenvolvimento regional, que descentraliza, e os programas sociais que batem mais na sua região, que é a mais pobre do Brasil, e no Nordeste. Se isso não for parte de uma política de desenvolvimento regional, eu não sei mais o que é política regional. Nós criamos o Bolsa Família, nós criamos tudo isso. O governo Lula ampliou esse programa acertadamente. O povo está nos ouvindo e vendo. Acertadamente, ampliou o Lula no campo e o Bolsa Família. Nós criamos... Claro que foi, você sabe disso. Ou está querendo inventar também? Não, meu amigo, você cria um programa tímido, sem nenhuma expressão, o governo Lula coloca esse programa, o Bolsa Família, integra aspectos que estavam separados, fragmentados, num pujante programa de desenvolvimento e de proteção de renda mínima e amplia N vezes o orçamento. Vai dizer que o mérito... Vocês aumentaram duas vezes o orçamento do Bolsa Família. Que seja igual a duas vezes, porque nós fizemos 4 bilhões e meio a 5 bilhões de reais. Dizer que o mérito... Claro, de 4 bilhões e meio. Vocês chegaram a 11 bilhões. Nosso tempo, infelizmente, está Vocês chegaram a 11 bilhões. Pega o número. Quero aqui agradecer a presença dos deputados Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, e Paulo Avelino, do DEM do Amazonas. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.